É tarde demais para falar desse assunto aqui ainda? Essa molecada que tá criando conteúdo em formato de podcast aqui na internet. E olha o que tá na lousa aqui, ó. Então já estão... a molecada tá monetizando, tá ganhando muito dinheiro. E eu quero falar para vocês o seguinte. Eu não quero reclamar do conteúdo deles, falar de nada disso, porque já tem um monte de gente aí que manja pra caramba falando. O que eu quero falar é do formato podcast. Galera, olha só o formato desse podcast. Olha o estúdio, uma iluminação bacana, microfones profissionais, câmeras profissionais, uma estrutura muito bacana para gerar credibilidade lá, autoridade. E tem alguns babacas que ainda tem coragem de vir aqui nos meus comentários e falar que podcast já era. Gente, já era nada. A gente tá vivendo a era do podcast. O Brasil é o país que mais consome podcast no mundo, gente. Você tem noção disso? Que a gente ultrapassou os Estados Unidos em consumo de podcast? Você acha que isso é porque está em baixo? Não, é porque está em alta, é porque tem vários formatos de podcast. Então tem podcast adolescente, tem podcast de mulher, tem milhares de podcasts em vídeo, tem podcasts em áudio ainda na plataforma de áudio que são extremamente de qualidade e que agregam valor na vida das pessoas. E o que eu quero falar para você é o seguinte: se você tem um negócio, se você tem uma empresa e você não cria conteúdo, você está para trás. Se você tem uma empresa nichada e não cria um podcast, você está mais para trás ainda. E eu vou te dar um exemplo de um negócio extremamente nichado agora. Vamos colocar aí barbearia. Quantas barbearias você vê no seu bairro, na sua cidade? Vamos supor que o dono de uma barbearia de uma cidade de 200 mil habitantes, que é o caso da minha cidade aqui, que está a quase 100 quilômetros da capital, a gente tem aqui 200 mil habitantes. Se eu contar aqui que deve ter pelo menos umas 1.500 barbearias na cidade, é pouco, porque tem muita barbearia aqui. Você imagina que um desses caras de barbearia decide montar um podcast de barbeiro e convidar todos os barbeiros da cidade. Ele vai ter conteúdo pro ano inteiro, gente. E aí ele faz os cortes, ele produz, ele edita, ele posta, ele vai ter conteúdo para postar em todas as redes sociais ali, porque de um vídeo horizontal, ele vai estar ali, por exemplo, no YouTube. Ele joga isso pro Shorts, ele joga isso pro Reels, ele joga isso pro TikTok, ele joga isso para várias plataformas de vídeo curto, ele tem vídeos no YouTube, isso vai agregar valor, a cidade inteira vai conhecer esse cara, a collab dele vai ser muito maior e ele vai ser o rei do network dessa cidade. E ninguém tá percebendo isso, gente. Como a gente tá deixando passar essa oportunidade? Podcast é o ouro do negócio. Então, se você tem uma empresa, se você tem um comércio, se você tem um negócio e quer crescer, você precisa incluir um podcast na sua linha editorial. Você precisa ter um podcast na sua região. Pode não ficar conhecido no Brasil inteiro, pode não ser um novo Flow, um novo Podpah, porque esse formato já era mesmo. O que dá agora é podcast de negócio, podcast para empresas, podcast nichado, podcast por região, né? Então, você imagina na sua região, na sua cidade, você ficar conhecido porque você faz um podcast, porque você agrega valor, porque você gera network com as pessoas mais importantes do seu lugar. Então, assim, se você não está criando podcast, você está deixando dinheiro na mesa, está deixando de ganhar dinheiro e tem espaço para tudo nesse mercado. Beleza? Se você quer aprender a criar podcast, me segue, clica aqui, me chama. Eu tenho um estúdio, eu aluno